Olá, meu nome é Bianca Schwab, eu sou aluna do segundo ano do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UFSC e meu projeto de pesquisa visa identificar o papel da cognição social no isolamento social e solidão em pacientes com depressão. O meu orientador é o Dr. Marcelo Libório Schwartzwald. A cognição social, ela visa identificar, perceber e interpretar informações socialmente relevantes. Os seres humanos são seres altamente sociáveis, então é importante a cognição social para que as relações sejam duradouras, de larga escala e bem-sucedidas. Ela é a base para o estabelecimento dessas relações. E há diversas estruturas cerebrais que estão relacionadas com a cognição social. As principais são o córtex pré-frontal dorsomedial, que está principalmente relacionado com a teoria da mente, que é a capacidade de inferir sobre estados mentais de outras pessoas, a amígdala, que está principalmente relacionada com a tarefa de reconhecimento das emoções, e a ínsula, que está principalmente relacionado com a empatia. Eu ressalto aqui que essas estruturas, essas associações da cognição social e estruturas cerebrais, elas não são rígidas, ou seja, uma mesma estrutura cerebral, ela pode estar envolvida em mais de um processo da cognição social. Bom, a cognição social, ela se dá através da percepção de sinais sociais, do compartilhamento de experiências e da teoria da mente. Então, o reconhecimento das emoções, ele vai acontecer através da percepção das emoções faciais, tom de voz, a prosódia, a entonação, além da observação da marcha, postura corporal e gestos, que são definidos como sinais sociais. E o compartilhamento de experiências, que seria os sistemas de neurônio espelho, ele é a capacidade de ser empático. A teoria da mente é a capacidade de inferir sobre estados mentais mais complexos, então, incluindo as intenções, disposições, gafes, sarcasmo e piada, por exemplo. Em uma revisão sistemática recente, demonstrou que pacientes com transtorno depressivo maior, eles parecem interpretar os estímulos cognitivos sociais diferentes dos controles saudáveis, de um modo congruente com o humor. Por exemplo, as emoções felizes ou neutras eram interpretadas por esses pacientes como tristes. E eles tinham uma dificuldade com tarefas da teoria da mente que exigem interpretação dos estados mentais mais complexos, com a inferência dos estados mentais de outras pessoas. A justificativa para o estudo: a depressão, né, é uma população crônica com elevado custo direto e indireto. Segundo a OMS, atualmente há 300 milhões de pessoas com depressão no mundo e ela é a principal causa de incapacidade atualmente. Os pacientes depressivos, eles têm menos contatos sociais e eles referem às interações menos prazerosas e agradáveis que os indivíduos não deprimidos. O isolamento social e a solidão são considerados fatores de risco importantes para outros desfechos de saúde negativos, como, por exemplo, mortalidade prematura e doenças cardiovasculares. E a falta da conexão social, ele acarreta um risco comparável e, em muitos casos, até superior a outros fatores de riscos bem aceitos, que seria tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo e poluição do ar. A cognição social, ela é um campo fértil do estudo em psiquiatria, com potencial para contribuir na definição de fatores prognósticos e no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Ela já foi mais descrita e mais bem estudada em outras condições psiquiátricas, como, por exemplo, na esquizofrenia e no autismo. Nos pacientes com esquizofrenia, foi visto que o treinamento das habilidades cognitivas, o treinamento da cognição social, teve uma melhora na própria cognição social e
até mesmo em outros sintomas da doença, que seriam sintomas positivos, como delírios e alucinações, e sintomas negativos, que se referem principalmente à falta de expressão emocional, à dificuldade de se expressar emocionalmente, ao embotamento afetivo. E o papel da cognição social nos transtornos de humor ainda traz pesquisas muito escassas, tem muito pouco estudos, né, sobre o tema, com resultados bastante divergentes. O objetivo geral do estudo é explorar o papel das medidas de cognição social em relação aos desfechos de isolamento social e solidão em pacientes com diagnóstico de depressão em nível ambulatorial. Os objetivos específicos, então, são avaliar como desfechos primários medidas de funcionamento pessoal e social, solidão e isolamento social, avaliar como variáveis explanatórias medidas de reconhecimento de emoções da face, teoria da mente e empatia, avaliar como covariáveis dados sociodemográficos e clínicos e medidas neurocognitivas e definir modelos de múltiplas variáveis, caracterizando associações independentes entre variáveis explanatórias e desfechos, assim como calcular o tamanho de efeito das variáveis explanatórias nesses modelos. O nosso estudo ele foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos em março do ano passado, de 2019, foi aprovado. É um estudo observacional transversal, com uma amostra não aleatória de pacientes com depressão atendidos no ambulatório do HU da UFSC. A gente aproveitou a ida desses pacientes para as consultas psiquiátricas e os abordamos e convidamos para participar do estudo. Os critérios de inclusão: episódio depressivo maior ou distimia, na ausência de episódios maníacos ou hipomaníacos, então a gente descartou os pacientes bipolares, com a idade entre 18 e 60 anos e que concordaram, então, em participar do estudo através do termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de exclusão: o comprometimento físico, como, por exemplo, baixa acuidade visual, e comprometimento cognitivo, como uma deficiência intelectual, TDAH, demência e traumatismo crânioencefálico, por exemplo, né? Que torna o paciente incapaz de fornecer respostas acuradas e de compreender e poder concordar, né, com o termo de consentimento livre e esclarecido. A avaliação dos desfechos, a gente avaliou os relacionamentos sociais, que seria o isolamento social e a solidão. O isolamento social ele foi avaliado através da escala de rede social de Luben. É uma escala com 18 itens, que avalia os aspectos quantitativos das relações entre a família, amigos e vizinhos. São 6 itens para cada um desses tipos de relacionamentos, né? Eu coloquei aqui os 6 itens para família, mas são as mesmas perguntas que também avaliam para os relacionamentos com amigos e vizinhos. E pergunta com quantos dos parentes o senhor se comunica pelo menos uma vez por mês, qual que é a frequência desses contatos. Então, é uma escala para avaliar a quantidade de relacionamentos. Já a solidão avalia os aspectos subjetivos dos relacionamentos sociais. Foi avaliada através da escala de UCLA e é como o paciente se sente, né? Com que frequência você se sente sozinho? Com que frequência você sente que não existe alguém com quem possa contar? Com que frequência você sente que ninguém conhece você de verdade? É a percepção subjetiva e é avaliada através de 20 itens. A percepção social, através do reconhecimento de expressões faciais emocionais, foi utilizada a escala ERT, que é a tarefa de reconhecimento das emoções, através de um programa de computador. Então, a gente mostra o rosto de algumas pessoas e para o paciente reconhecer as 6 emoções básicas, né?
que são elas: a surpresa, a felicidade, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva. Começa aqui com alterações mais sutis e depois vai evoluindo com umas expressões que são mais nítidas, são as faces mais expressivas para reconhecer as emoções. A teoria da mente, ela foi avaliada através de estímulos verbais e não verbais. Nos estímulos não verbais foi aplicado o teste RMET, que também é aplicado através do computador, mostra a região dos olhos da face de uma pessoa e são dadas 4 opções. Então vai ter que se inferir qual que é o estado emocional, qual que é a intenção da outra pessoa. E são dessas 4 opções, por exemplo, tem assustado, irritado, contemplativo, sedutor, e o paciente vai ter que marcar qual que ele acha que corresponde com a foto. São 37 fotos. E os estímulos verbais foram feitos através do Hinting Task, que são 10 histórias de interações sociais. E eu coloquei um exemplo aqui. Então, Guilherme vai ao supermercado com sua mãe. Eles chegam no corredor dos doces. Guilherme fala: "Uau, aqueles chocolates parecem deliciosos." O que Guilherme realmente quer dizer quando fala isso? Se o paciente não acertar, ainda tem mais uma dica. Guilherme continua dizendo: "Estou com fome, mãe." O que Guilherme quer que sua mãe faça? Então, são 10 histórias assim. E a empatia, que foi avaliada através da escala multidimensional de reatividade interpessoal de Davis, que são 21 questões. São dadas essas questões através de uma escala de Likert, que coloca desde não me descreve bem até me descreve muito bem. Então, eu frequentemente tenho sentimentos de ternura e preocupações por pessoas menos afortunadas que eu. Isso não me descreve bem até me descreve muito bem, de 1 a 5. A avaliação das covariáveis foi feita através dos dados sociodemográficos e clínicos básicos: sexo, idade, raça, escolaridade, atividade laboral, renda, religiosidade, exercícios físicos regulares, dados sobre a evolução da depressão, uso atual de medicamentos, histórico de doenças médicas crônicas e histórico de transtornos psiquiátricos em parentes de primeiro grau. O diagnóstico foi feito através da MINI, é uma escala psiquiátrica que avalia vários transtornos psiquiátricos, e os sintomas depressivos e ansiosos através da HADS, que é a escala hospitalar de ansiedade e depressão. A neurocognição foi avaliada através das matrizes progressivas de Raven. São 36 figuras em que o paciente ele tem que completar o espaço que falta em cada uma das figuras, e é um exercício de lógica que avalia a capacidade de abstração do pensamento, então não depende tanto assim da escolaridade. A análise dos dados, então, as análises preliminares explorarão associações univariadas dos desfechos com as variáveis explanatórias e covariáveis, e de acordo com a tipologia das variáveis e os pressupostos serão utilizados a relação biravariada de Pearson ou Spearman, o teste T de Welch ou teste de Mann-Whitney, e o teste de quadrado ou Fisher. As associações nas análises preliminares definirão as variáveis explanatórias e as covariáveis para as análises com múltiplas variáveis, que serão feitas por regressão múltipla linear ou logística múltipla. E os valores com o P menor de 0,05 nos modelos finais definirão associações estatisticamente significativas. O tamanho da amostra, então, foi calculado principalmente através de regressão linear múltipla, já que são as principais análises, foram dessa forma, e a previsão que sejam arrolados 92 pacientes com depressão.
O plano de trabalho. Então, a elaboração do projeto foi feita de janeiro a março do ano passado, aprovação no Conselho de Ética em março do ano passado e a aplicação do protocolo. A previsão inicial era que fosse feito entre julho de 2019 e agosto de 2020, mas foi interrompido pela pandemia. A gente pretende retomar agora, também da forma online, para evitar a exposição. O projeto não dispõe de financiamento próprio e os gastos vão ser arcados pelos próprios pesquisadores no valor de mais ou menos R$ 1.000. Em relação aos resultados parciais, foram recrutados 30 pacientes, a grande maioria, 80% do sexo feminino, com idade média entre 37,5 anos, 80% brancos, com alto grau de escolaridade, 83% moravam com familiares, 46% estavam casados e a situação laboral, 1/3 deles eram estudantes. Em relação às características psiquiátricas da amostra, todos os pacientes foram diagnosticados com episódio depressivo maior, a grande maioria com depressão no passado, 70%, só 6 com distimia. A grande parte, 76%, era depressão recorrente, já tinha tido mais de um episódio depressivo, e a idade média do primeiro episódio depressivo foi de 23 anos. A grande maioria dos pacientes, 93%, estava em uso de antidepressivos, mas chama atenção que 30%, 1/3 da amostra, estava em uso de antipsicótico no momento da entrevista, o que provavelmente denota uma depressão refratária. Em relação a RADS, apesar da grande maioria ter depressão no passado, a gente não pode subestimar os valores, porque o ponto de corte para RADS é de 8, então isso demonstra que tinha uma certa sintomatologia psiquiátrica ativa, tanto de ansiedade quanto de depressão. A AUDIT-C, que é uma escala para avaliar a quantidade de uso de álcool, também tem que ser levada em conta, porque o ponto de corte é 3, e aqui a média foi de 3, né? Para mulheres o ponto de corte é 3 e a grande maioria da amostra foi composta por mulheres. 70% dos pacientes tinha parentes de primeiro grau em tratamento. A solidão e isolamento social da amostra foram avaliados através da escala de UCLA, que ela varia de 20 a 80, porém não tem um ponto de corte definido, mas quanto maior a pontuação, maior a solidão, e da escala de Lubin, que tem 18 itens. E aqui a gente vê que o maior contato dos pacientes eram com os próprios familiares. Essa tabela mostra as medidas da cognição social da amostra, em que a teoria da mente foi avaliada através do RMET e do Hinton Test. Ambos os testes não têm um ponto de corte definido, porém, quanto menor a pontuação, maior a dificuldade para inferir sobre estados mentais de outras pessoas. O reconhecimento das emoções foi feito através do IRT e chama a atenção que as principais emoções reconhecidas foi a raiva, a surpresa e a alegria. A empatia foi avaliada através da escala de Davis e dentre as 3 partes da empatia, a consideração empática, que seria a motivação para ajudar alguém com quem se tem um afeto empático, foi a que mais pontuou. A correlação do isolamento social e da solidão com as características sociodemográficas e clínicas foi demonstrado na tabela 5. Então, a renda e a escolaridade tiveram associação com o isolamento social. Quanto maior a renda, maior a escolaridade, menor o isolamento social. Porém, essa associação, essa correlação não foi vista com a solidão. Em relação aos sintomas de ansiedade e depressão, quanto maior a sintomatologia de ansiedade e depressão, menor a rede social e maior a percepção de solidão.
Em relação ao uso de álcool, também demonstrou associação. Quanto maior o uso de álcool, maior a rede social, mas essa associação não foi vista com a solidão. A correlação de cognição social com solidão e tamanho da rede social foi demonstrada na tabela 6. Em relação à teoria da mente, através de estímulos verbais pelo Hinton Test, demonstrou uma associação, uma correlação positiva com o relacionamento social. Quanto maior a capacidade de inferir sobre estados mentais de outras pessoas, menor é o isolamento social. Em relação ao reconhecimento das emoções, é possível ver que existe uma associação negativa entre a emoção, uma correlação negativa entre a emoção surpresa e a solidão. Então, quer dizer que déficits pontuais no reconhecimento das emoções estão associados com a solidão. Em relação à empatia, o estresse pessoal esteve associado com a solidão e com o isolamento social, foi uma correlação negativa. Então, quanto maior o estresse pessoal, maior a solidão e maior o isolamento social. Aqui estão, então, as referências bibliográficas. Muito obrigada.